Fala galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Lucas. Hoje vamos ter nossa aula de arte, certo? A gente vai continuar nosso conteúdo de acordo com o que a gente falou no começo do bimestre, nas primeiras provas. A gente vai estar voltando a trabalhar agora esse multiculturalismo, a gente falando dessas formas multiculturais, do que é esse multiculturalismo, certo? Basicamente, o multiculturalismo, se levando ao pé da letra, ele significa várias culturas, certo? O que são várias culturas? Quando o país é um país muito miscigenado, como o nosso, ele é muito mistura, tem uma mistura de etnias muito grande, a gente acaba pegando culturas de outras regiões, certo? Mas como assim, Lucas? Nosso país é um país muito miscigenado, tem várias etnias. Um exemplo bem claro para vocês, as principais etnias que a gente vai ter, vai ser a europeia, por parte dos portugueses, vai ser a indígena, que viviam aqui já no Brasil, e vai ser a africana, que foram trazidos para cá como escravos. Infelizmente foram trazidos para cá como escravos. No entanto, eles conseguiram trazer parte dessa cultura aqui para o Brasil, certo? A gente vai falar um pouquinho, a gente já falou nas aulas passadas sobre essa cultura europeia e tal. Agora a gente vai falar um pouco sobre a cultura indígena, certo? A cultura indígena ela é riquíssima, tanto em arte, quanto em história, como em cultura, certo? Cultura no geral. Dentro desse contexto de cultura, a gente vai ter, por parte dos indígenas, várias palavras que são formadas de vários idiomas indígenas diferentes. Isso mesmo, os índios não falavam só um idioma, não era um idioma único. Aliás, eles só são chamados de índios por causa dos portugueses, que quando chegaram aqui no Brasil, estavam querendo ir até as Índias, certo? Eles estavam querendo ir às Índias. Quando eles chegaram aqui, eles falaram, esses são os índios, certo? Então, a partir daí, a gente começou a utilizar essa nomenclatura, certo? Então, parando para pensar, o que o povo indígena deixou de cultura para a gente? Várias coisas, várias e várias coisas, certo? A gente vê a pintura corporal do índio como uma forma de arte e manifestação cultural e religiosa. A gente vê também lanças talhadas. O que é uma lança talhada? Basicamente é uma lança que ela vai sofrer alteração, em que o índio vai fazer desenhos dela, vai fazer esculturas. A gente vai ter também esculturas, a gente vai ter também a religiosidade, onde muitos vão cultuar deuses, que hoje em dia a gente não ouve muito falar, mas antigamente tinha muito culto a esses outros deuses, como por exemplo o deus Tupã, certo? Então os índios ele vai ter grande parte na formação de quem nós somos hoje, como sociedade e, enfim, como pessoas em si. Muitas das coisas que a gente aprendeu hoje em dia, ele vem dos índios, certo? Nomes, por exemplo, eu vou citar alguns nomes aqui que são nomes que vieram da língua indígena, certo? Por exemplo, capivara, capivara vem da língua indígena. Carioca também vem da língua indígena. Carioca, se eu não me engano, ele vem de oca, que significa casa, e se eu não me engano, cario, ele é de homem branco, então é casa do homem branco. Basicamente isso, e carioca ficou sendo essa nomenclatura. A gente tem também tamanduá, né? A gente tem muamba. Sabe quando a pessoa está carregando muita coisa, ela está carregando muita muamba. Essa palavra é uma palavra tipicamente indígena, certo? E vários outros aspectos da cultura indígena que a gente carrega até hoje, certo? Além dessa cultura indígena, a gente vai ter também uma cultura muito presente aqui, que vai ser a cultura africana, certo? Como eu disse para vocês, os africanos vieram para cá como escravos e eram obrigados a trabalhar, eles eram espancados, eles eram maltratados, eles eram torturados. Só que no meio disso, eles trouxeram também a sua cultura, eles trouxeram ritos religiosos, eles trouxeram, por exemplo, a capoeira, que é muito conhecido hoje em dia, eles trouxeram também
vários estilos diferentes, tanto de fala também que eles trouxeram, tanto de nomenclaturas eles trouxeram, quanto culturais, certo? Então, basicamente, o Brasil ele vai ser uma mistura de etnias no geral. Ele vai ser um país miscigenado. Uma coisa engraçada de se falar sobre o Brasil vai ser que, além dele ser um país miscigenado, ele não vai ter culturas específicas. Por exemplo, o Brasil ele não tem uma cultura única do Brasil, certo? A gente costuma falar muito quando se fala do Brasil lá fora, a gente vai ver que muitas pessoas vão falar de futebol, muitas pessoas vão falar de carnaval, falar de samba, só que isso não é uma cultura, digamos, única, certo? Existem lugares do país, por exemplo, que o carnaval não é tão importante assim, em que o samba nem sequer é ouvido direito, certo? Existem, por exemplo, no Nordeste a gente tem uma cultura, por exemplo, que fala muito do axé. A gente tem, por exemplo, o sertanejo aqui em Goiás, que é muito forte. São coisas que cada região ela possui uma cultura diferente. Então a cultura ela vai de vários aspectos, certo? Eu quis mostrar para vocês do macro até o micro, que é a cultura ela vindo tanto de fora, com os europeus e os africanos, e até mesmo os indígenas, que está, assim, é um povo que ainda é bem distante da gente. Quando a gente fala da gente hoje em dia, a gente não tem as culturas tão presentes como era antigamente, mas mesmo assim a gente conhece várias coisas disso, certo? Então a gente vai ter essa cultura macro, que é a cultura individual de cada um desses povos, e a gente vai ter essa cultura se misturando e transformando em culturas diferentes dentro de um mesmo país, dentro de um mesmo território, em vários países, em vários lugares diferentes, em vários estados diferentes, em vários municípios diferentes, essa cultura vai mudar, certo? Essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigado a vocês e até mais. Tchau!